Imagine uma escadaria monumental, coberta por mais de 2.000 glifos maias, cada um esculpido à mão há mais de 1.000 anos. É como se fosse um livro de pedra, um registro histórico gigantesco, mas que ninguém consegue ler por completo até hoje. Assim é a escadaria hieroglífica de Copán, a maior inscrição maia já descoberta, com 63 degraus repletos de mistérios. Copán era o centro de arte, ciência e poder maia, florescendo por séculos antes de desaparecer misteriosamente no século IX. Cada pedra aqui guarda segredos de uma civilização brilhante que influenciou toda a Mesoamérica. A escadaria foi construída para contar a história dos reis de Copán, especialmente o lendário governante 18 Coelho, mas muitos degraus foram embaralhados por deslizamentos e restaurações antigas. Por isso, decifrar sua mensagem é um dos maiores desafios da arqueologia maia. Prepare-se para rituais sagrados, templos escondidos e enigmas que desafiam até os maiores especialistas. Copán é um portal para uma das civilizações mais fascinantes da história, onde cada degrau pode revelar um novo segredo sobre o passado maia. Venha desvendar conosco os mistérios da escadaria que ninguém consegue ler. Copán foi o cérebro do mundo maia, reunindo artistas, astrônomos e matemáticos em um centro de inovação e poder. Suas esculturas retratam governantes com detalhes únicos, revelando trajes elaborados, joias e símbolos de autoridade. Copán floresceu entre os séculos V e IX, tornando-se um dos mais sofisticados centros urbanos da Mesoamérica. Os reis de Copán eram considerados intermediários entre os deuses e o povo, e suas histórias estão gravadas em pedra. Mas Copán permanece um enigma. Sua história está escrita em uma língua ainda indecifrada, cheia de símbolos misteriosos. O maior mistério é a escadaria hieroglífica, composta por mais de 2.000 glifos, considerada o texto maia mais longo do mundo. Após um desabamento, as pedras foram remontadas fora de ordem, tornando a leitura ainda mais desafiadora para os arqueólogos. Copán é genialidade e mistério em cada pedra, guardando segredos que fascinam estudiosos e visitantes até hoje. Quem decifrar seus enigmas poderá desvendar não só a história de Copán, mas também os segredos do próprio mundo maia. A escadaria hieroglífica do Templo 26 é a inscrição maia mais longa já encontrada, composta por impressionantes 63 degraus, cobertos por mais de 2.000 glifos. Esses glifos narram séculos de história da dinastia de Copán, incluindo listas de reis, eventos importantes e rituais sagrados. Após um terremoto no século XIX, muitos blocos caíram e foram remontados por arqueólogos sem saber a ordem correta, tornando a escadaria um enorme quebra-cabeça. O texto mais importante de Copán ficou embaralhado, como um livro fora de ordem, dificultando a leitura da história maia. Apenas os primeiros 15 degraus permanecem na sequência original, permitindo aos estudiosos decifrar parte da narrativa. O restante da escadaria é um desafio fascinante para especialistas que usam tecnologia moderna, como o escaneamento 3D e inteligência artificial, para tentar resolver esse grande enigma maia. A importância da escadaria hieroglífica vai além de sua beleza. Ela é uma das principais fontes para entender a política, religião e cultura da civilização maia, revelando segredos de uma das sociedades mais sofisticadas da Mesoamérica. Visitar a escadaria hieroglífica é como folhear as páginas de um livro de pedra, onde cada símbolo guarda um fragmento da história maia, esperando para ser desvendado. Copán, uma das cidades mais sofisticadas do mundo maia, foi governada por uma dinastia de 16 reis ao longo de quase 4 séculos. Tudo começou com Kinit Yax Kuk Mo, um líder vindo de terras distantes, provavelmente de Tikal ou Teotihuacan, que fundou uma nova ordem e estabeleceu as bases do poder dinástico em Copán.
O famoso altar que, uma das maiores relíquias de Copan, retrata todos os 16 reis em sequência, cada um passando o cetro do poder ao seu sucessor. Essa tradição de registrar a linhagem real era fundamental para legitimar o governo e reforçar a continuidade dinástica. O auge da cidade veio sob o reinado de 18 Coelho, ou Uaxaclajun Ubaa Cauil, considerado um dos maiores patronos das artes maias. Ele foi responsável por algumas das esculturas e estelas mais impressionantes de toda a Mesoamérica, transformando Copan em um centro artístico e religioso. No entanto, em 738 d.C., 18 Coelho foi capturado e decapitado por Cac Tiliu Chan Yopaat, governante de Quiriguá, um antigo vassalo de Copan. Esse evento dramático marcou o início do declínio político da cidade. Apesar da tragédia, o legado dos senhores de Copan permanece vivo nas ruínas, nas estelas e nos altares que contam histórias de poder, intriga e inovação. Copan foi um centro de conhecimento astronômico, arquitetura avançada e arte refinada, influenciando toda a civilização maia. Hoje, estudiosos e visitantes de todo o mundo se maravilham com a riqueza histórica de Copan, reconhecendo a importância dos seus governantes para o desenvolvimento cultural e científico do mundo maia. No coração da antiga cidade maia de Copan, ergue-se a impressionante Acrópole, um complexo monumental que foi, por séculos, o centro político, religioso e cerimonial da civilização. A Acrópole é formada por uma série de palácios, templos e praças, construídos em diferentes níveis, como um labirinto de pedra que se eleva sobre o vale. Cada rei de Copan deixava sua marca, esculpindo estelas e altares com histórias de conquistas, linhagens e rituais sagrados. Ao longo dos séculos, novas construções eram erguidas sobre as antigas, literalmente enterrando o passado sob camadas de pedra e mistério. Túneis secretos conectam tumbas reais e câmaras ocultas, onde rituais misteriosos aconteciam longe dos olhos do povo. Os arqueólogos exploram essas camadas como páginas de um livro antigo, desvendando artefatos, oferendas e até vestígios de pigmentos usados em cerimônias. A Acrópole revela a evolução arquitetônica de Copan, desde as primeiras plataformas até os majestosos templos finais, testemunhando o apogeu e o declínio da realeza maia. Entre seus muros, segredos ainda aguardam para serem descobertos, histórias de poder, fé e engenhosidade que ecoam até os dias de hoje. As estelas de Copan são verdadeiras obras-primas da civilização maia, monumentos de pedra esculpidos com uma precisão impressionante. Elas retratam reis e deuses em detalhes tão vívidos que parecem saltar da pedra, com traços faciais, vestimentas e ornamentos minuciosamente talhados. Mais do que arte, essas estelas são documentos históricos. Nelas estão gravados feitos heróicos, linhagens reais e datas fundamentais do calendário maia, como eclipses, coroações e rituais sagrados. O alto relevo das esculturas é único na Mesoamérica. A estela H, por exemplo, mostra o rei 18 Coelho como o deus do milho, símbolo de fertilidade e prosperidade. Os detalhes do rosto, dos trajes e dos símbolos sagrados revelam a habilidade dos escultores maias. Cada estela é um capítulo da história maia, repleto de informações sobre guerras, alianças políticas, rituais religiosos e até mesmo catástrofes naturais. Algumas estelas chegam a medir mais de 3 metros de altura e pesar toneladas, exigindo grande esforço coletivo para serem erguidas. A Grande Praça de Copan é uma verdadeira biblioteca de pedra a céu aberto. Ali, dezenas de estelas se erguem como sentinelas do tempo, guardando segredos sobre a vida, a morte e a espiritualidade dos antigos maias. Curiosamente, algumas estelas foram pintadas com cores vibrantes, hoje quase invisíveis, mas que no passado transformavam a praça em um espetáculo visual. Os arqueólogos ainda buscam decifrar todos os símbolos,
revelando novas histórias a cada descoberta. As estelas de Copan não são apenas testemunhos do passado, mas pontes vivas para a compreensão da cultura, da arte e da cosmovisão maia, inspirando admiração até hoje. O campo de jogo de bola de Copan era palco de rituais cósmicos, onde o jogo simbolizava a luta entre vida e morte. Este esporte, conhecido como Pok-ta-Pok, era praticado em toda a Mesoamérica há mais de 3.000 anos, sendo um dos mais antigos do mundo. Jogadores usavam quadris e ombros para rebater uma bola pesada de borracha maciça, que podia pesar até 4 quilos, tentando passar por aros de pedra fixados nas laterais do campo. Era proibido usar as mãos e os pés, tornando o desafio ainda maior. O campo é decorado com cabeças de arara esculpidas, símbolo de poder e ligação com o mundo espiritual. Muitas vezes, a elite e até mesmo reis assistiam às partidas, reforçando a importância social do evento. O destino dos jogadores era incerto. Há indícios de sacrifícios humanos ligados ao jogo, especialmente dos capitães das equipes perdedoras ou vencedoras, dependendo do contexto. No entanto, o simbolismo de renascimento e renovação era central, representando o ciclo eterno da vida. Em Copan, o jogo era mais que esporte. Era um ritual sagrado, uma ponte entre o mundo dos homens e dos deuses. Até hoje, o legado do jogo de bola maia inspira comunidades e pesquisadores, revelando a complexidade e a riqueza da civilização maia. No século IX, Copan e outras cidades maias foram abandonadas, marcando o colapso maia clássico. Após a morte de 18 Coelho, a cidade entrou em crise, sem novas construções por décadas. Superpopulação, desmatamento, fome, doenças e guerras enfraqueceram Copan. A fé nos governantes se perdeu, e a cidade foi engolida pela selva. O colapso foi um processo lento e doloroso, não um evento único. Copan, antes brilhante, tornou-se um mistério soterrado pelo tempo. Escondido dentro do Templo 16, o Rosa Lila é um templo maia preservado com suas cores originais: vermelho, rosa, verde e amarelo. Descoberto em 1989, ele revela como eram os templos maias antes do tempo apagar suas cores. O Rosa Lila foi cuidadosamente enterrado, não destruído, mostrando respeito ritual pelos ancestrais. Suas fachadas trazem máscaras do Deus Sol e outros símbolos sagrados. Provavelmente construído pelo fundador da dinastia, tornou-se o coração sagrado da pirâmide. É uma cápsula do tempo, preservando a arte e a espiritualidade maia. A arte de Copan é única, esculturas tridimensionais, detalhes minuciosos e expressões humanas realistas. As estelas e altares capturam a essência dos reis, com naturalismo só visto séculos depois na Europa. O altar que é um exemplo, uma cena dinâmica de poder e linhagem. A arte era comunicação política e religiosa, afirmando o poder dos reis. Copan se destacou como o centro artístico do mundo maia. Copan era um observatório a céu aberto, onde o céu guiava a vida e o poder dos reis. Estruturas e estelas estão alinhadas com eventos astronômicos, marcando datas agrícolas e rituais. Os maias registraram ciclos solares, lunares e de Vênus com precisão impressionante. O conhecimento astronômico legitimava o governo e conectava a cidade aos deuses. Glifos e arquitetura revelam um povo obcecado pelo cosmos. Copan era ciência, arte e religião entrelaçadas. Copan é uma janela viva para o mundo maia, revelando novos segredos a cada escavação. Suas ruínas mostram a genialidade e a fragilidade de uma civilização brilhante. A história de Copan ensina sobre arte, ciência, poder e colapso. Explorar Copan é descobrir que a história está viva em cada pedra e túnel.
Ainda há muitos mistérios a desvendar, como a escadaria indecifrável e o templo escondido. Se gostou, curta, compartilhe e comente. Qual mistério de Copan mais te surpreendeu? Até a próxima viagem pela história.